Olá, querido amigo, querida amiga de Jesus, né? Aqui estamos mais uma vez para lermos e aprendermos juntos da palavra de Deus, né? Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Muito obrigada por aqueles que estão sempre aqui, né? Conosco. E vou pedir então para você deixar seu like, para você também compartilhar, tá bom? Que aí o YouTube entende que pessoas estão reagindo, né, aos vídeos, tá bom? Vamos orar então para estudar a palavra de Deus? Bendito Deus Todo-Poderoso, obrigada Jesus por mais um dia de vida, obrigado por mais um sábado em Tua presença. Repreendemos todo o mal, pedimos Senhor que o Senhor nos conceda, né, iluminação, sabedoria dos altos céus, para lermos, compreendermos, aprendermos mais de Ti, dos Teus propósitos para a nossa vida. Tem misericórdia de nós, nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, momento para reflexão está no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 7 em diante. Está bem? Diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui está falando da ascensão, né, de Jesus. Logo quando Jesus ressuscitou, né, e que foi assunto aos céus. E ele deixou, então, ali determinado, né, que os discípulos permanecessem em Jerusalém por mais um tempo, até que caíssem sobre eles o Espírito Santo, né, e que eles cumprissem os propósitos de Deus, né, para a pregação do evangelho ali, né. E me chama a atenção essa parte quando ele diz que não vos compete conhecer tempos ou épocas. O que acontece? Nós, por sermos um povo imediatista, por ser um povo exagerado também, às vezes, e por termos pressa, né, para receber as nossas bênçãos que pedimos ao Senhor, como se o Senhor fosse obrigado, né, a responder a todos os nossos caprichos, né? Então, veja bem, nós devemos saber pedir, né? Nós devemos saber orar da forma correta e saber pedir. Aliás, não só pedir, né? Agradecer também, né? Nós devemos muito mais agradecer ao Senhor por tudo, mas quando pedirmos, nós devemos saber o que pedir e como pedir, né? Então, assim, hoje em dia prega-se muito o evangelho da prosperidade, né? Então as pessoas elas estão mais atentas à questão do ter, né? Elas vão muito mais atrás, né, disso, né, do ter do que ser. Quando na verdade nós temos que primeiramente ser, né? Ser de Deus, primeiramente fazer a vontade de Deus, não é verdade? Primeiramente, deixar para trás aí os nossos complexos de culpa. Primeiramente, parar de se sentir mal por algumas situações. Primeiramente, de se sentir em paz, né? Na presença de Deus, com nós mesmos e com as demais pessoas. Primeiramente, nós devemos ter a nossa formação de caráter, né? Pedirmos o quê? Maturidade espiritual, né? Pedirmos mais o quê? Frutos do Espírito. Percebam que existem inúmeras coisas que nós podemos pedir para a nossa transformação pessoal. Entretanto, muitas vezes, nós queremos o quê? Pedir coisas, as famosas bênçãos naturais,
né? Então, Senhor, eu quero um bom emprego, Senhor, eu quero uma boa faculdade, Senhor, eu quero um bom namorado, Senhor, né? Então, nós devemos ter gratidão, glorificar sempre o nome de Jesus, e nós devemos, né, pedir também corretamente as bênçãos que desejamos, né? Para nós e para os demais também que amamos, né? Porque assim, a Bíblia diz, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, o Senhor, ele quer dar o melhor para mim e para você, né? E você vê que Deus, ele é tão bom que ele concede boas dádivas até mesmo para os ímpios. Quantas pessoas, né, aí de fora que a gente vê que é bem sucedido, que tem prosperidade, né, e que tem uma vida, digamos assim, até então feliz, né? Então, ele quer dar o melhor para mim e para você. E não é pouco, porque o nosso Deus, ele é grande. Então, ele quer nos encher até que transborde. Seja do seu espírito sobre nós, seja de bênçãos também, né? Materiais, porque Deus, quando ele dá, né? A bênção, ele dá por completo. Então, Deus, ele quer que eu e você sejamos abençoados. Nós temos que ter essa convicção em nossa mente. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos ter paz consigo mesmo, né? Então, eu preciso ter em mente que o Senhor me ama, que eu sou importante para Jesus, que Ele não desistiu de mim, que Ele jamais irá desistir. Ainda que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, todavia eu não esqueceria, né? Então, o Senhor é aquele que não nos abandona, né? Eu sei que muita gente tem complexo de inferioridade, eu sei que muita gente, assim como eu, já foi aí por algumas vezes abandonada, ferida, mas nós temos um Deus que não nos abandona. Então, olha que lindo isso. O Senhor, ele não nos abandona. Ele é o nosso Deus, nós podemos contar com Ele a todos os momentos, nós temos esse acesso a essa liberdade, né? De sermos livres, porque o Senhor, Ele já pagou um alto preço, nós falamos sobre isso, se eu não me engano, ontem, né? Que nós somos preciosos, né? Somos filhos de Deus, nós somos preciosos. E não importa por tudo que você já passou, por tudo que você já viveu, né? Se verdadeiramente se arrepender, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar de qualquer coisa, né? Que verdadeiramente, se eu e você nos arrependermos, então não importa de onde eu vim, o que importa é para onde eu estou indo. E assim, uma coisa que eu aprendi, eu demorei um pouco, mas eu aprendi, queridos. Eu achava que viver a vida fosse um fardo e que, antigamente, tá? E que viver era basicamente isso, correr atrás de trabalho, porque eu preciso estudar, preciso, né, formar família, isso, aquilo. Quando, na verdade, o ideal é que sejamos felizes, estejamos em paz, servindo ao Senhor. E aí, quando você busca o reino, as demais coisas, né, elas são acrescentadas, né? Porque o Senhor, como eu já disse, ele quer que nós sejamos abençoados. Então, ele quer nos encher mesmo até transbordar, né, de coisas boas, tá? Mas para que isso aconteça, nós devemos dar lugar, né? Nós devemos andar lado a lado com o Senhor. Então, assim, ele nos dá o que é melhor, né? Por quê? Porque tudo já foi pago, né? Pelo Senhor. Então, Cristo, né? Ele comprou, né? A nossa liberdade, a nossa redenção através do seu sacrifício na cruz. Então, que nós possamos sempre estar, né? Agradecidos a esse Deus, buscando e possamos compreender, né?
enquanto estivermos aqui realizando a nossa jornada de vida, que é possível nós termos paz, sermos felizes, é possível e Deus quer que sejamos felizes. Então, durante o processo, durante, a jornada, durante o percurso até chegar ao céu, não sei se até Jesus voltar ou se de repente viermos, a falecer, porque tá tudo tão incerto, principalmente com essa coisa de Covid, Mas estamos aí no meio do caminho, Estamos a caminho. E é aquilo, não adianta a gente querer ser algo que não somos, como eu sempre digo, não somos santos, mas devemos buscar a santidade, a retidão em Cristo Jesus. E o que eu sei é que eu já não sou quem eu era, E eu também não sou ainda tão boa quanto eu gostaria de ser, mas estou a caminho, aprendendo cada dia mais e seguindo, a Jesus Cristo, que é o mais importante. Então, que nós possamos ter consciência que Deus, Ele quer nos abençoar, tá bom? E, mais importante, recebereis poder a descer sobre vós, Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria. Então, nós somos testemunhas de Cristo. E diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos, Que eles queriam saber se era o tempo que iria restaurar o reino de Israel. E Jesus disse mais ou menos nesse sentido: olha, não vos compete, não vos cabe, não é da sua alçada. Isso aí é a autoridade do Senhor, porque tem coisas, querido, que só cabe ao nosso Deus, não é verdade? E nós devemos, então, perceba que ele disse exclusiva autoridade. A autoridade é aquele que tem poder, aquele que determina, aquele que manda. Só o nosso Deus, Então, que o nosso Deus, nos conduza aí durante a nossa jornada para sermos capazes, capacitados, felizes, que tenhamos ousadia, que sejamos livres, libertos, transformados em Cristo Jesus e que possamos ser alegres, Possamos ser um povo alegres, abençoados, porque a alegria, ela está no coração daqueles que conhecem a Jesus, tá bom? Então, um grande beijo, um bom sábado a todos, que Deus os abençoe. Até mais!